Salve galera! No vídeo de hoje eu trago um filme que marcou as noites da televisão brasileira. Na verdade, colocou medo em muita gente. Brinquedo Assassino 3 é amado por muitos e odiado por muitos também. E esse filme foi concebido justamente pelo grande sucesso de público e financeiro que Brinquedo Assassino 2 fez no ano de 1990. Vou te contar uma história agora. Acontece que a MGM, responsável pelo primeiro filme, até deu sinal verde para produzir uma sequência. Contudo, os executivos informaram ao produtor David Kirshner que a empresa estava prestes a ser comprada pela australiana Kintex, que não estava muito afim de ter sua imagem relacionada a filmes de terror. Então, os direitos sobre Child's Play estavam disponíveis no mercado. Muitas foram as empresas interessadas para adquirir os direitos, como a Fox, Warner, New Line, Paramount, Columbia, Carolco e até a Disney se mostrou interessada. Mas quem acabou levando a boa mesmo foi a Universal, que na época era uma empresa MCA. Detalhe, Steven Spielberg teve um papel importante nesse meio, pois foi ele quem convenceu o dono da MCA a comprar os direitos, possibilitando Kirshner a produzir o segundo longa da franquia Brinquedo Assassino. Enfim, eu contei essa historinha sobre Brinquedo Assassino 2 porque é importante saber isso. Antes mesmo do segundo filme estrear, as sessões testes dele já foram um sucesso e os executivos da Universal já queriam uma terceira parte. E executivo é Flórida, né galera? Ele quer saber dos números e lucros, não da qualidade. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Oito anos após os eventos de Brinquedo Assassino 2, a empresa Playpals, fabricante dos bonecos Good Guys, retoma a produção do brinquedo, mesmo com a má publicidade gerada por Andy Barclay, depois que ele alegou que Chuck estava possuído pela alma do assassino Charles Lee Ray. Os restos do antigo Chuck são removidos e o sangue do boneco respinga no material usado para fabricar um novo protótipo, revivendo o assassino. Chuck acorda, mata o dono da Playpals, o Sr. Sullivan, e em seguida localiza Andy na Academia Militar Kent. Andy agora está com 16 anos e logo é apresentado à rotina da escola militar. O diretor, o Coronel Cochrane, o aconselha a deixar as fantasias de lado. Ele logo faz amizade com Harold Whitehurst, o excluído que vive sendo atormentado pelo tenente-coronel Shelton. Andy também conhece Christian da Silva, uma destemida cadete por quem ele acaba se interessando. Ainda na barbearia do colégio, conhecemos o jovem cadete Tyler, um menino de 8 anos que também é fã dos Good Guys. E esse, gente, é sem sombra de dúvidas para mim o personagem mais chato desse filme. Embora Tyler tenha apenas 8 anos, a gente não compra a ideia de que um marmanjo desse ainda curta esse tipo de brinquedo. Mas isso é um problema de escalação mesmo, pois Jeremy Silvers já tinha 11 anos nessa época. Tyler é encarregado de levar a Andy uma encomenda e após derrubar o pacote, acaba percebendo a caixa dos Good Guys. Chuck havia se enviado por correio até o colégio. Como? Eu não sei dizer. Tyler leva o brinquedo até o depósito de armas da escola. Lá, Chuck dá aquele sermão em Tyler por abrir uma correspondência que não é dele. Mas ele também lembra que pode transferir sua alma para a primeira pessoa que lhe contou seu segredo. E como ele está em um corpo novo, o alvo da vez é Tyler. Sendo assim, ele não precisaria mais de Andy. My real name is Charles Lee Ray. Mas o Tyler vive com um capiroto no corpo e ele não para um segundo. Boa parte do filme é Chuck perseguindo o moleque por todo o colégio, brincando de esconder a alma. Get out here, you little son of a bitch! O General Cochrane chega a mandar Chuck pro saco de lixo, mas ele consegue escapar, fazendo a sua primeira vítima na escola. Oh my God! Oh no! Chuck ataca Andy contando a ele seu plano de assumir o corpo de Tyler. Antes que Andy possa detê-lo, Shelton aparece e confisca o boneco.
A partir daí, os clichês dos filmes de horror entram em cena. Os próprios clichês de Brinquedo Assassino também tomam conta de toda a atmosfera do filme, com Andy caçando Chuck e tentando convencer Tyler de que ele é mau. Eu até curto a postura do Andy nesse filme, embora ele ainda tenha seus velhos traumas. Ele aparentemente cresceu um pouco e, em vez de ser perseguido e precisar que alguém o proteja, é a vez dele de defender alguém das mãos de Chuck. Wimp. I got some fresh meat lined up and I'm not gonna let you spoil it, not this time. Tyler. Yeah. Just think. Chucky's gonna be a bro. I'm not gonna let you get away with this. I'm not gonna let you near that kid. Esse filme tem algumas cenas hilárias que não chegam a destoar do restante, mas que geram umas risadas bem genuínas se você gosta de sarcasmo. A minha cena favorita é quando Chuck vai parar na barbearia da escola. Vocês bem sabem que a escola militar exige que você tenha um corte de cabelo bem batido. O sargento Butnick é encarregado dessa função, mas ele tá mais pro barbeiro canibal do que um barbeiro comum. O mais engraçado é que ele usa isso para atormentar alguns alunos, e eu não sei por que raios ele acha que isso intimidaria alguém. Mas enfim, o sargento Butnick acaba encontrando Chuck escondido em um armário, e como ele gosta de fazer piadinha, entra na brincadeira de que quer cortar o cabelo de Chuck. E o que me pega aqui é que o Chuck usa uma das próprias frases do sargento quando decide matar ele. Presto, you're dead. I just forgot my... Lançado em 30 de agosto de 1991, 9 meses depois do segundo filme, Brinquedo Assassino 3 teve um cronograma apertado para toda a equipe trabalhar. Don Mancini teve que se coçar para desenvolver um roteiro novo. O Brinquedo Assassino 2 estreou em novembro de 1990 e creio eu que, em janeiro de 91, Mancini já estava com esboço para o filme novo. Ele até pensou em inserir o conceito de vários Chucks, mas acabou deixando de lado e aproveitou isso 26 anos depois em O Culto de Chuck, que eu acho particularmente um dos piores de toda a franquia. É sério, eu acho essa ideia muito ruim e é por isso que eu não curti o direcionamento do seriado. Nothing like a strangulation to get the circulation going. Eu até gosto da proposta de Brinquedo Assassino 3, só que fica bem claro que a equipe não teve tempo para revisar certos aspectos técnicos. E como eu já falei, o script teve pouco tempo para ser tratado e Don Mancini não tinha muito o que trabalhar. Para vocês terem ideia, enquanto as filmagens ainda estavam sendo realizadas, parte do material já estava na sala de edição, tudo para cumprir o cronograma de lançamento. E Don Mancini sempre falou em entrevistas que Brinquedo Assassino 3 é o filme menos favorito dele. Esse filme foi o primeiro de toda a franquia Brinquedo Assassino que eu assisti. Eu lembro que foi pelo SBT, acho que na tela de sucessos, por volta de 1999. E é por isso que eu tenho esse apego emocional com ele, mas o meu favorito é o Brinquedo Assassino 2. Anos mais tarde eu adquiri o DVD lançado pela Universal, somente com legendas, depois troquei para uma outra edição que vinha dublagem inserida. Eu falei franquia Brinquedo Assassino, mas na verdade esse foi o último que levou esse título, assim como foi o único também em que o personagem Andy Barclay não foi interpretado por Alex Vincent. Quem deu vida ao personagem foi o jovem ator Justin Wallen. Inclusive, antes de Wallen ser escalado, o diretor de elenco Glenn Daniels cogitou nomes como o de Jonathan Brandis, Will Wheaton e Ethan Hawke. Outros nomes que integram o cast são Perry Reeves, Jeremy Silvers, Travis Fiennes, Dake Matthews, Andrew Robinson, além de Peter Haskell, que reprisa o papel do dono da Play Pulse, o Sr. Sullivan, e Brad Dourif, que volta com a voz de Chuck. Ao contrário dos filmes anteriores, Brad não gravou sua voz ao vivo em cena, mas num estúdio separado antes mesmo da fotografia principal começar. Isso facilitaria o trabalho da equipe que mexia com o boneco, pois deixaria os movimentos mais sincronizados e realistas, além do uso da computação gráfica. Peter Jackson foi sondado para dirigir Brinquedo Assassino 3, mas quem ficou com a cadeira de direção foi Jack Bender, um diretor que já era acostumado a trabalhar com prazos apertados, pois fez carreira dirigindo séries de TV. A trilha musical também é a minha favorita de toda a franquia. John DeAndre e Corey Larios deixaram um tom orquestral que Grammy Revel havia feito em Brinquedo Assassino 2 e utilizou sintetizadores,
adicionaram instrumentos de corda junto ao som de um tambor que emitia batidas que lembram sons militares. Isso tudo é relatado nesse livro, Chuck, escrito por Dustin McNeil e Travis Mullins, e que foi lançado no Brasil pela Dark Side. É impossível falar de Brinquedo Assassino 3 sem mencionar o caso James Bulger. O terceiro filme do Brinquedo Assassino foi o centro de um pânico promovido pelos tabloides ingleses, em especial o The Sun, que alegou que o filme teve influência sobre o assassinato de James Bulger, uma criança de 2 anos. E esse crime foi cometido em 12 de fevereiro de 93 por Robert Thompson e John Venables, 2 meninos de 10 anos. Eles atraíram o pequeno James até uma área férrea e agrediram ele até a morte de maneira covarde. Thompson e Venables se tornaram os assassinos condenados mais jovens da história da Inglaterra moderna. O pânico moral que surgiu depois da divulgação pública do caso fez com que o filme fosse culpabilizado como motivador para que eles consumassem o assassinato. Tudo porque um mês antes, o pai de John Venables alugou uma cópia do filme que tinha acabado de ser lançado em VHS. Isso foi suficiente para uma comoção moralista vinda de políticos conservadores e os tabloides associarem o filme como um dos responsáveis pela onda de violência que pairava sobre os jovens ingleses. Posteriormente, as investigações provaram que John não chegou a assistir Brinquedo Assassino 3 e nem sequer morava com seu pai. A polícia concluiu que não havia conexão entre o filme e o crime. Mesmo assim, distribuidores desistiram da comercialização dele na Inglaterra. O The Sun incentivou uma campanha para que pessoas queimassem suas cópias de Brinquedo Assassino 3. Isso foi suficiente para ofuscar a comercialização do filme por muitos anos naquele território, sofrendo cortes e censuras. Um caso semelhante aconteceu com o Brinquedo Assassino 2 aqui no Brasil, mas essa história a gente conta em outro vídeo. Brinquedo Assassino 3 tem a pegada do segundo filme, mais cheio de inconsistências dentro da história, e deixa claro que é um filme totalmente descuidado em relação aos anteriores. Ficou muito ruim? Nem tanto. Nos anos posteriores, essa franquia traria filmes bem piores. O que importa mesmo é que ele dá uma boa dose de diversão para quem gosta e não se leva a sério em nenhum momento, além, claro, de ter ganhado seu legado cult ao longo dos anos. Na minha opinião pessoal, merece 3 estrelas de 5. This means war. Então é isso, minha gente, muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe. E se você ainda não assistiu Brinquedo Assassino 3, vai lá e me diga o que você achou. Grande abraço!